day out. It's the same road we're walking down. Same job, same town. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait. So take that aside and just go on. Bom dia, pessoal. Bem, dia 20 de 9 de 2020, ok? Bem pela manhã, bem cedinho mesmo, ok? Vou começar bebendo a minha água alcalina, né? Aquela que eu ensinei a vocês em vídeos anteriores, ok? Água e limão, só deixar ali e aqui está a água alcalina. Saúde a nós todos. E o que me traz a gravar esse vídeo é falar de terapias num todo. A evolução da terapia? Sim, vamos falar da evolução da terapia, vamos falar das mudanças que elas vêm sofrendo ao longo de muitos anos, vamos falar de alguns nomes do passado? Sim, mas eu quero dar muito ênfase aos nomes no presente, ok? O que mudou na terapia, o que muda nos pacientes, o que muda nos clientes, o que muda nos comportamentos. E esse cara aqui, ó, essezinho aqui, tem feito isso ao longo de alguns anos, estudando, e assim como foi hoje, amanheço estudando e pensando, sim, nas terapias e nas trocas. Então eu vou estar aqui com um bloco, algumas anotações, eu não sou muito de fazer anotações, mas vou tentar seguir um pequeno cronograma que vai estar diferenciado, só para poder eu tentar não perder alguma parte. E conforme for a sua aceitação, ou a sua visão, ou a minha visão também, eu virei a gravar novos vídeos. E para isso hoje eu quero falar de a terapia holística. Ah, tá. Evoluiu a medicina holística. Ou por que não falar das terapias sistêmicas? Eu quero falar dos meus conceitos, das minhas teorias, das teorias encontradas ao longo desses anos das práticas em terapias holísticas, em terapias convencionais, em terapias que vêm acontecendo no dia a dia, ok? E como todos dizem, está trabalhando em home office. Caramba, aprendi, né? Também trabalhando em casa. Não, não é bem assim. É fazer essa parte aqui, eu faço em casa, eu faço aonde estou. Algumas das vezes uso espaços maravilhosos, paisagens, e agradeço a forma como é bem recebida. E para falar das minhas teorias sobre as terapias e as suas transformações, é impossível não citar alguns nomes do passado ao qual as pessoas hoje no presente dão ênfase, dão importância, dão base, tá? Olha, porque Freud disse, porque Einstein afirmou, porque Platão. E aí nasceram as terapias que alguns dos pacientes, alguns dos estudiosos, alguns dos clientes hoje falam assim, mas a terapia que você usa é a freudiana? É a de Platão? É a de Einstein? Sim, todas elas são. Quando elas surgiram, elas também foram escândalos, ok? Porque nós estamos acostumados a ter certezas. O ser humano precisa de certezas. E vai viver eternamente buscando essas certezas, mesmo com a consciência de que a única coisa certa são as incertezas. Uau, criei uma frase, tá ok?
Me ajude a guardar minhas frases. Depois, Wilton disse, as certezas são de que as incertezas são as únicas coisas certas. Já evoluiu, já mudou. Somos constante movimento, movimento de mudança, movimento de transformação, movimento. E movimento é o ser humano num todo. Tá? Quando nós falamos de terapias holísticas, hoje eu tenho falado e tenho escrito, está aqui em vídeo, tá? Medicina holística e a sua evolução, eu estou falando do ser humano como um todo, e não o ser humano como parte, como um pedaço. O que vem acontecendo é que as pessoas estão muito em busca de uma resposta e cada um já tem a sua própria resposta, o eu. O eu tem sido uma coisa tremendamente horrível, tá? Porque todos têm essa resposta. Sou eu quem decido, sou eu quem faço as escolhas. E isso se aprendeu e se ensina ao longo dos anos. Quando a gente vai lá no século XVI, no século XVII, no século XVIII, na transição século XIX, para chegarmos ao XX. Olha, não esqueça, estamos no XXI, tá ok? A evolução veio acontecendo. Tá? O que acontece quando eu, Wilton, carinhosamente chamado por alguns de Mestre Wilton, vou fazer minha avaliação, vou fazer, abre aspas, a avaliação dos meus clientes, ou por médicos chamados pacientes. Eu avalio ele num todo. E alguém pergunta, e tem muitos que não só perguntam, como dizem, como você demora nessa sua avaliação, como você demora para fazer uma pequena avaliação. Sim, eu tenho N formações em técnicas orientais e ocidentais e procuro informar os meus clientes desse todo. Mas muito mais do que isso é buscar nos clientes ou supostos pacientes como é o viver dele. O viver dele de forma biológica, o viver dele de forma emocional, o viver dele de forma espiritual. E você vai encontrar essa palavra ou essas palavras na ciência que você tanto precisa de ter respostas convictas e certas. As certezas que você busca. Biologicamente, o ambiente. Por que, Wilton, que você quer saber como é que está o cocô desse cliente? Por que você quer saber como é que ele vive lá na casa dele? Como é que ele dormiu? Como é que ele acordou? Qual foi a comida que ele comeu ontem e qual era que ele comia há 10 meses, há 1 mês atrás? Olha só, essa é a forma, assim, de entender. O que vem acontecendo com o ser humano num todo, tá? É que, como terapeuta, temos que observar o comportamento e quando eu aproveito a oportunidade de atender clientes em casa, ou seja, a domicílio, olha, é uma forma tranquila de tirar muito mais proveito. Porque muitas das vezes os clientes vêm até nós. E eles vindo até nós, nós só temos aquela informação visual, aquela informação auditiva, aquela forma de eu ver o que o cliente está me dizendo e o que ele está apresentando fisicamente, pelo seu gestual, pelas suas palavras, pelo seu traje. Sim, mas entender quando nós vamos ver a terapia evoluindo, nós vamos encontrar grandes nomes falando do passado. Enfim, como é que elas estão, como é que elas vivem, quem são elas? Resumindo, vamos encontrar pessoas traumatizadas com histórias lá atrás. Poxa, traumas podem ser físicos, podem ser químicos, podem ser biológicos, podem ser medicamentosos, podem ser emocionais, podem ser lá na vida intrauterina, pode ser na história que eu venho do meu pai, da minha mãe, do meu avô, enfim, é uma infinidade de nós entendermos. E para isso agora eu vou aqui grafar alguns pontos que é muito bom compreender como terapeuta. E cada um tem sua lógica, sua forma de analisar. A minha forma de análise, psicanálise, análise psicológica feita por Wilton, é bem assim. Quem é esse pai?
Ah, peraí. Muitas das vezes, no seu círculo familiar, você não se dá conta que está vivendo isso. Um pai ocupando o lugar de mãe. Ufa. Uma mãe ocupando o lugar de pai. Um filho que ocupou o lugar de pai. Uma filha que ocupou o lugar de mãe ou de pai. Um irmão que está ocupando o lugar de pai ou de mãe. Ou um pai que está ocupando um lugar de irmão. Vejam bem, nessa geração, pleno século XXI, nós vamos vendo isso acontecendo. Gostaria que você pensasse um pouco. E aí você vem a história dos nossos clientes dizendo assim, é bem desse tipo. A minha mãe não me deu o melhor dela. Pronto, já precisava de uma culpa. Não é assim? Precisava de um culpado. O meu pai não fez o melhor dele. O meu irmão foi que me tratou dessa forma e tratava melhor os seus amigos. Meu irmão não me via como irmão. Eu não via a minha irmã como minha irmã. Veja bem, eu sei que alguns que estão assistindo esse vídeo já estão pensamento lá na frente, mas eu quero te conduzir mesmo a pensamento lá na frente, mas também não abandonar o pensamento do ali atrás no pretérito, um pretérito de um passado que ainda não está muito distante, não é isso? Isso é pretérito, passado não muito distante. Porque ficar com Freud, ficar com Einstein, ficar com Platão, ficar com inúmeros são maravilhosos, sim. E quando eu trago essa teoria, minha teoria, para o agora, e todos estão acostumados com as certezas, com os convictos, com as coisas que estão aí, é um escândalo. Aconteceu com eles também, com Freud, com esses nomes todos. Todos eles viveram esses momentos quando eles soltaram. O amor materno, uma visão sistêmica e holística. Olha só, eu não tive amor materno, sabe? Nós éramos 5, 6. A minha mãe dava atenção aos 4, meu irmão, e a mim não dava. A minha mãe era assim, a minha mãe era assado. O meu pai não tinha tempo de ser pai. Olha, eu tinha um irmão que não parecia ser meu irmão. Eu tinha um irmão, por consideração, que era o meu priminho ou o meu vizinho, que me dava muito mais atenção. Viu? É bem assim. Esses são os nossos clientes. Mas a minha mãe me deu o melhor que ela tinha, que ela sabia, e o que ela recebeu, e partilhou muito bem. A minha mãe buscou me dar esse melhor. Contudo, em quantas e muitas vezes, a minha mãe também precisou se esconder, assim como eu ou você faz hoje. Né? Por quê? Porque o mundo já era dotado de erros e acertos, e as pessoas já buscavam certezas. Então, quando a minha mãe errou, quando o meu pai errou, ok? Ele não quis depois que eu errasse. Aí ele começou a me ensinar da forma a qual ele achava que era melhor, a partir daqueles erros que eles cometeram. É difícil engolir isso? É sim, é difícil entender isso? É difícil para o terapeuta passar isso para um cliente ou um suposto paciente. E em que momento o terapeuta entra nisso aí? Quando ele faz o encontro familiar, quando ele consegue olhar e entender o ambiente de convivência daquele suposto paciente ou cliente. Por que eu afirmo tudo era paciente e cliente separando? Porque médicos transformaram a medicina, e aqui na frente eu vou estar falando sobre isso, e consegue dar esse nome às pessoas que precisaram ser pacientes, uma vez que depois que tudo foi detonado, tudo foi deteriorizado, depois que tudo foi estragado, agora tem que ter paciência para melhorar. Nós vamos falando de terapia, de medicina holística e até sistêmica. Os sistemas, as formas como agora eu vou ter que conviver com isso que eu criei. Tá? É bem parar e pensar assim. Ponto.
Um parágrafo. Se você quiser, você anota. Você já observou? Um passarinho pousando naquele galho fininho lá em cima na árvore. Você já observou isso? Um passarinho não pousa naquele galho fininho porque ele confia naquele galho fino. Ele pousa naquele galho fino porque ele tem certeza que ele pode voar. Ele tem certeza que se o galho não suportar, ele voa. E será que você tem feito isso? Você tem confiado nas suas asas? Não, você precisa atribuir a culpa à sua mãe, ao seu pai, ao seu avô. Sim, e eles foram eternamente certos e eles foram eternamente errados. Vejam bem, a sua mãe, a minha mãe, aquela senhora de uma boa idade, coitadinha, né? Assim, não, eles não são coitadinhos, eles também cometeram erros gravíssimos que você atribui como erros. Mas foi a partir desses chamados erros, foi que eles começaram a acertar. Foi a partir daquelas decisões que eles tomaram que hoje você condena, que hoje você apronta e você aponta, melhor dizendo, e você atribui aos seus conceitos morais, conceitos sociais, conceitos religiosos, conceitos financeiros, tá? Que você chama de errado. A minha mãe errou naquela época e não guardou uma moeda para o futuro. A minha mãe, o meu pai errou porque trabalhou e só investiu em se divertir. Olha só, temos várias formas de culpar alguém. Mas, ao invés de pensar assim, eles decidiram, eles tomaram decisões, erraram, para que você não erre na mesma forma, na mesma proporção. Você não vai acertar tudo. Eu estou viajando com alguma aceleração para que esse vídeo não fique tão grande, mas se ele ficar, tá? Estamos a 16 minutos, eu quero só simplesmente abordar algum tema. Não tive o melhor porque minha mãe não tinha o melhor para me dar. Se ela tivesse, me daria. Mas também, calma aí. Vamos ser bem enfáticos, tá certo? Também não tive o melhor, porque mesmo a minha mãe, tendo o melhor, não quis me dar. Para com coisa de xaropagem, querer só cultuar as mães. A mãe, porque mãe é uma coisa... Não, veja bem, quantas mães não quiseram dar o melhor porque não quiseram? Quantos pais não quiseram dar o melhor porque não quiseram? Tinham o melhor, mas deixaram que você aprendesse a construir, porque hoje estamos vivendo numa geração de herdeiros. Olha aí abaixo. Olha abaixo. Porque eu não sou. Calma que alguém logo vai dizer isso. Não, não é o meu caso. Não é o caso da minha irmã. Não, calma, não é o caso de ninguém. Mas é o caso de muitos. Quem sabe até porque não dizer de todos. Herdeiros. Herdeiros que não construíram e não constroem nada. Herdeiros que querem ter aquilo que aquela mãe, aquele pai, aquele avô construiu sem nenhuma informação, baseado nos muitos erros que eles cometeram, que hoje você aponta. Mas foram eles que construíram. E você, essa geração, quer só herdar. Quer herdar sem ter feito nada. Tudo bem. Isso são frutos de uma dinâmica traumática. Uma dinâmica que foi passando. É melhor você deixar essa dinâmica para trás. Essa dinâmica traumática, ela tem que ficar lá no passado. Essa dinâmica traumática, você hoje com seus conceitos, abro aspas para afirmar aqui, independente de credo, conceitos pré ou religiosos, tá? Busca resolver isso em você e atribuir aos outros. Porque hoje eu tenho um conceito X ou Y religioso, muito mais aqui no Ocidente chamado de cristão, para um bom viver. Então hoje eu sou a pessoa certinha e todos estão errados. Olha, os meus passados, os meus erros ficaram para trás. Parabéns, está corretíssimo. Perfeito. Isso é uma dinâmica traumática. Porque agora você passa a condenar todos que à sua frente
vão estar cometendo novos erros ou novas falhas para novas decisões. E todos vão tomar novas decisões, sim. Você, nem eu, somos melhor que ninguém. Você aprendeu com os erros dos seus pais, dos seus avós, dos cientistas do passado, dos psicoterapeutas do passado, com os terapeutas do passado. Você aprendeu com ele. É consciência. Pô, chegamos a uma palavra. É liberdade ou é uma prisão no passado? Pronto. Aí você vem sempre com aquela coisa que a gente chama de ficar minhocando. Fica aqui, ó. Eu vou ficar minhocando as coisas do passado. Olha, eu tenho esse problema porque a minha mãe me botava de cara para a parede. Eu tenho esse problema porque o meu pai chegava muito tarde em casa. Eu não tive a atenção do meu pai, eu não tive a atenção da minha mãe, coitadinho de mim. É porque a minha mãe não tinha tempo de cuidar de mim. Olha só, isso é minhocar, sim. O que eu encontro como terapeuta ao longo de muitos anos? E eu tenho certeza que outros profissionais aqui irão concordar. Gostou da palavra? Concordar. Mas também vou encontrar maravilhosos colegas que também irão discordar. E isso é terapia, assim como clientes e até supostos pacientes. Famílias doentes. Ufa, vou até beber mais um pouco d'água. Isso é cuidar de forma holística ou holística e de forma sistêmica. Famílias doentes. São as famílias que têm estado doentes ao longo desses tempos. Século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. Famílias doentes. Eu, como terapeuta, e agora passando para uma outra parte, nós vamos logo entender. Eu não tenho que ficar aqui cuidando de doença. Tenho dito isso ao longo de muitos anos. Pessoas, terapeutas, parte da ciência, sim, tem dado importância às doenças. E você vai ver que a família vem se deteriorizando, se acabando. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, do meu avô. Pessoas que precisam encontrar culpados. Tenho encontrado ao longo dos anos em clientes diversos, e eles que gostam às vezes de serem chamados de pacientes, tá? Sempre vítimas. Raramente encontramos clientes culpados. E aí tem uma outra parte que parece até bonita, tá ok? Obrigado a você que está me dando essa atenção. Alguns clientes que mesmo sabendo que os culpados, aí agora alguém vai dizer, mas agora você está contradizendo tudo. Os culpados às vezes foram meu pai, minha mãe, sim. Às vezes foram meus irmãos, foram os meus antepassados, né? Por que não atribuir a eles? Não é atribuir, não é colocar sobre eles esse peso, mas é não tirar. Se o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó estão aí, poxa vida, olhe para eles sim e fala, é bem de você. O terapeuta tem como, em técnicas diversas, eu tenho inúmeras técnicas, tenho a iridologia, eu tenho a hipnoterapia, temos a PNL, temos várias técnicas, várias formas, a psicossomática, a psicanálise, né? Temos forma de chegar e mostrar ao cliente, calma, o problema não está em você, calma, tem que saber em que momento, terapeuta, você vai passar isso para o seu cliente para tirar dele aquele problema chamado traumático do passado, que passou ao pretérito e hoje ainda está bem no presente. Calma que você não tem esse problema da sua mãe, do seu irmão, do seu pai, da sua avó. Esse problema agora passou a ser seu, porque você aceitou o problema da sua mãe. Você não quer atribuir a ele. Fala, não, calma aí.
essa porcaria que acontece comigo hoje, foi causada pela minha mãe, lá na minha infância. Foi mesmo, tá ok? E minha mãe que resolva agora a dela, porque ela viveu a vida que ela quis, ok? Ela acordava cedo, ou ela acordava tarde, ela lavava a roupa lá fora, ou não lavava, ela era empresária, ou ela não era, né? Ela tinha vida dupla ou não tinha, era ela quem mandava em casa ou não era o meu pai que era mandado ou não era, sabe? É bem mostrar assim, as famílias doentes. As famílias doentes, nós vamos encontrar isso porque por que o terapeuta, no caso aqui eu estou falando da minha teoria, pergunto de um todo, vou buscar no profundo e clientes não gostam, porque meu problema é a dor aqui nas costas, meu problema é uma dor aqui na nuca, meu problema é porque eu não consigo ser aprovado num concurso, meu problema é porque eu venho há muitos anos estudando e não consigo melhorar. As pessoas vêm procurar o terapeuta com inúmeras soluções já prontas, querendo que o terapeuta só confirme a teoria deles. Não, eu sou o terapeuta. Aí nós vamos encontrar uma forma que eu tenho encontrado e estou aqui dizendo. Olhe para o suposto doente. Olhe para o ser humano. Olhe para a pessoa. Mas não, o terapeuta quer dar atenção à patologia, à doença. A doença tem sido priorizada. O corpo tem sido priorizado, né? Aonde está a dor tem sido priorizada. E eu tenho como técnicas a acupuntura, com agulha, sem agulha, com esfera, tenho a acupuntura com magnetos, tenho acupuntura com eletroacupuntura, tem uma infinidade de técnicas, tenho o shiatsu, tem muitas técnicas e eu vou estudando e vou entendendo. Mas eu tenho que olhar para o meu cliente como um ser humano, como cliente, como pessoa e não como a doença que ele veio me trazendo. Ele já vem com a patologia e agora eu vou chegar e vou dizer para você, tá? Já que pessoas gostam de nomes e gostam de utilizar referências científicas, eu preciso citar alguns nomes, sim. No caso aqui, um deles, estudando, a gente vai encontrar Galeno mostrando isso. Galeno, quando fala disso, ele fala de uma forma bem clara, assim. Galeno afirma, olha, temos que olhar para a doença e não para o doente. Galeno fez isso. E naquela época, e naquela ocasião, foi o melhor. Ufa! Quando Galeno só olhava para a doença, a ciência, naquela ocasião, a medicina cresceu, evoluiu e ficou muito certa. E aí a gente sai de holística para o sistêmico. É assim? A gente vê depois, lá mais na frente, Hipócrates mudando, falando, deixando bem claro assim, a cura está no ser humano. A cura está no ser humano. E depois você vai encontrar Mestre Wilton falando, harmoniza e equilibra o ser humano, que a cura é inevitável. Calma, eu falei de Galeno, falei de Hipócrates, agora eu estou falando de mim. Uma vez harmonizando e equilibrando o ser humano, eu vou encontrar a resposta. É simples. É tão simples que você não resolve porque você não quer. Existem pessoas que precisam sim. Olha, frase ruim essa. Se quiser, anota também. Há pessoas que precisam estar doentes. Existem pessoas que precisam mostrar-se doentes. Existem pessoas que cultuam essas doenças. Ufa, resumindo, a essência foi abandonada. Quando eu digo isso, a gente vai encontrar, estou repetindo, passando na Idade Média,
A medicina cartesiana. Pessoas gostam de nome porque muitos pacientes ou clientes vêm assim, mas você já estudou a medicina cartesiana? Você já estudou a psicologia freudiana? Você já sabe? Aí eu vou perguntar, gostaria que alguém começasse a perguntar aos seus próximos terapeutas. Você já estudou a teoria Wiltiana, que é do mestre Wilton? Você já olhou a teoria do mestre Wilton, estudando o ser humano e falando disso há quanto tempo? Alguns eram escritos e hoje eu estou usando a tecnologia e está ficando gravado. Já estou há 30 minutos falando desse assunto, quero correr para não ficar tão grande, porque as pessoas não leem, não dão ouvido quando você não tem tanta importância assim, quando você não é um grande nome. Então eu vou acelerar um pouco aqui. A matéria, o ser humano, no século XVI, XVII, tá? A gente vai ouvir falar de Galileu, Galilei, Isaac Newton, aí a gente vai entender o que hoje temos, tá? Médicos de pedaços, médicos especialistas. O corpo humano, o ser humano foi dividido em pedaços pela ciência. Você hoje, ou você tem que ir num neurologista, você tem que ir num cardiologista, você tem que ir num urologista, você tem que ir num isso ou aquilo. Sabe? Aquele cara chamado de clínico, não serve. Ao clínico, eu diria, a minha ignorância, tá ok? Com licença aí, os bons, os bem informados. Esse cara, o clínico seria o cara todo. Ele que faz a avaliação e distribui. É ele quem tem a obrigação de dividir o ser humano em pedaços. Pam, parará, pam, pam. O clínico é o responsável por me encaminhar ou mandar o meu pedaço. Olha aqui, vamos dividir aqui, chama a equipe e fala assim, alguém leva o braço dele para aquele fulano, alguém leva o coração para o cardiologista, o rim você leva para o uro ou para o nefro. O fígado, calma aí, o fígado a gente tem que achar o EPA para poder cuidar. Vai ser despedaçado. Você vai ter que ser. E aí você começa a viajar dentro de hospitais. No século XIX, as doenças tomaram uma outra forma, uma interação do ser humano com a natureza. Porque aí a ciência também se deu conta de a transição do século XIX para o século XX, as doenças chamadas românticas. Ai, caramba! O romantismo entra na ciência, tá ok? Porque agora as doenças são também de fruto de ordem emocional. Mas antes disso, ou nesse perímetro, nesse momento aí, a gente vai encontrar, a gente não pode deixar de falar de Pasteur, né? Porque Pasteur, aí ele evoluiu muito, caramba, as doenças passaram a ser as doenças microbianas, porque foi na partir de Pasteur, quando se descobre os micróbios, começa a se falar, olha, você está doente por causa desse excesso de micróbio, esse e aquele. E o ser humano é composto de micróbios, micróbios bons, maravilhosos, e micróbios ruins. No início do século XX, a gente vem para o mundo ecológico. E falar de ecologia é falar, bem assim, por favor, com respeito a todos da área de ecologia, estou falando segundo a minha visão, segundo a minha teoria, tá? A gente vai ver falando aqui a interação de plantas e animais. Eles precisam uns dos outros. E animais incluem nós, como não gostamos de ser chamados de animais, né? Para com isso, para com frescura. A ecologia, plantas e animais precisam interagir. E eu vou muito mais à frente, não só na ecologia, como falando de plantas, animais e minerais. A gente vai encontrar, a gente falando também de todo o ecossistema, quando a gente fala de minerais, quando a gente fala dos 5 elementos, quando a gente fala de eu sou terapeuta ortomolecular, nós vamos viajar lá no âmago, lá nas células, nas moléculas, tá? Não dá para despedaçar o ser humano como fase, porque num trecho dessa vida todinha, na fase da vida romântica, na fase até antes de chegarmos ali, a ciência também tratou o ser humano como máquina. E o ser humano foi tratado como máquina
sim, que era simples, era só montar, desmontar e depois montar. A quântica, logo a seguir, prova que isso é impossível, ok? Achavam que era só desmonta o carro, depois monta, bota as peças no lugar e liga que ele vai andar outra vez, cada um conhecendo as suas peças. O ser humano não funciona desse jeito. Não basta você separar, tirar coração, órgãos, vísceras, botar ali e depois agora remonta que ele vai funcionar. Não vai, porque não vai haver o que é a interação, não vai haver essa coisa todinha. Com isso surgiu o eu. O todo. Não é só uma parte, tem que ser o todo. O eu surge quando eu digo que eu decido, quando eu digo que eu escolho, ou quando eu atribuo aos outros as minhas falhas, quando eu atribuo os outros meus conceitos, quando eu atribuo quando eu vivo a vida da minha mãe, quando eu vivo a vida do meu pai, quando eu carrego os conceitos morais, religiosos, sociais, tá ok? Daqueles do passado. Porque você não quer assumir riscos, você não quer tomar medidas, você não quer dar o passo à frente e entender se eu errei é porque eu queria acertar. Se eu errar agora, lá na frente, possivelmente estarei acertando, tá? Ou abrindo portas para que outros não errem aonde eu errei, que criem até mesmo que sejam novos erros. A visão médica, ela se diz muito certa. E a visão econômica também. Estamos vivendo um momento de pandemia, né? Século XXI, 2020. Estamos vivendo essa era aqui, ó, mês de setembro, desde março para cá, com essa história. Alguém estava preparado para isso? Você estava preparado para viver isso aí? Não a partir disso aí. Alguém estava preparado para viver aquela história da espanhola? São 100 anos, né? Quem é que você conhece daquela época? Algumas pessoas contando histórias. Verdade, e assim terão alguns de nós hoje contando histórias. De nós, mais novos, nossos filhos, nossos netos, talvez. Não é assim? Então, nós estamos... Ou todos estão muito certos, ou todos estão muito errados. São certezas? Não. São as incertezas que nos transformam. Falando da psicanálise ou da análise, eu tenho que falar de William Reich. William Reich. Olha a família como um todo. Quer cuidar do seu cliente? Quer cuidar do seu paciente? Olhe ele no conceito familiar. Olhe ele dentro do conceito familiar. Quem é ele? Ele pode ser, abre aspas, pai vivendo a função de mãe. Ela pode ser mãe vivendo a função de pai. Ele pode ser irmão ou filho vivendo a função de mãe. Ele pode ser irmã vivendo a função de pai ou de irmão. Veja bem, quantas vezes você deixou de ser filho para agora querer ser o pai do seu pai. Você deixou de ser filha para poder ser a mãe da sua mãe. Não é assim? Então tente entender, terapeuta, quem é o seu cliente, tá ok? Tente entender que o seu cliente, em que momento, em que ambiente ele está vivendo. Isso é quântica. As probabilidades, esse eco que vocês estão ouvindo, meu neto falando aqui do lado, conversando bastante ali com a mãe, né? Eu hoje estou trazendo as muitas probabilidades, a quântica mostra as muitas probabilidades. Os muitos certos, os muitos convictos, os donos do eu, os donos da verdade. Pessoas que não querem entender o ser humano como eterno movimento. Eterno movimento. Porque mesmo após a suposta, abre aspas, nossa vida, ainda continua um movimento. Um movimento na ortomolecular, um movimento das células. Tanto é que hoje já se estuda o DNA. Que se não encontrasse aquele ossinho lá, não sei onde, não fizesse um exame de DNA, e aqui vai um texto bíblico, né, que fala que a referência ao Vale dos Ossos Secos, né? Atrás no passado e depois hoje tem um tal de DNA, tá ok? A quântica fala sobre
a fóton e a longa, tá? Aí a quântica vai falar sobre essa energia que é essencial e como eu, terapeuta fundamentado em cultura oriental, abre aspas, chinesa, falo muito também de Japão, hoje Coreia, por que não lembrar da Grécia Antiga? Tá? Nós vamos chegar e ter que falar também da filosofia. O todo é maior que as partes. Pense, guarde algumas frases desse vídeo, tá? Não tem problema, conteste sim o que eu estou dizendo. Viva segundo o seu momento. Você não estava preparado para isso, mas já que você me dá alguma atenção, eu estou usando essa atenção. O ser humano é constante movimento de mudança e transformação. Ok? Muitas das supostas ou ditas doenças que você hoje está vivendo não são, como as pessoas gostam de dizer, suas. Alguém chega para mim dizendo, ai, a minha dor de cabeça, ai, a minha dor na coluna, ai, o meu isso, ai, o meu aquilo. Não, não é seu, muitas vezes você está carregando a mala dos outros. E é muito ruim você ouvir isso que eu estou dizendo aqui. Quantas vezes a mala que você está carregando é do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Tá ok? Se posicione aonde você está. Se você é filho, você é filho. Se você é pai, você é pai. Se você é mãe, você é mãe. Se você é irmão, seja só irmão. Mas tudo bem também. Conceitos e preconceitos. Se você resolver tomar essa posição, tome-a. Ok? Mas não só por causa do seu eu. É por causa do seu momento. É por causa do momento que você está vivendo. Ok? Para de santicidade. Gostou da palavra? Santicidade. Olha, certeza de santidade dentro de você. Pare de apontar falhas e erros nas pessoas. Ok? Pare de encontrar culpados para esse coronavírus que está aí. Pare de buscar respostas, tá? Que você já tem em outros, desde que alguém seja culpado. Eu tenho que encerrar falando assim, olha, tenho decepcionado muita gente, é verdade. Decepcionado por ainda estar aqui, decepcionado por estar há poucos meses de completar 63 anos de idade, decepcionando pessoas porque tenho perdido tantas oportunidades. Tenho decepcionado pessoas porque eu não contraí tuberculose, porque eu não contraí AIDS, porque eu combatendo em linhas de frente, calma, que não era de corona, mas era de vírus do mundo, vírus do crime, porque eu estava na linha de frente em vários momentos, enquanto várias pessoas dormiam, enquanto eu estudava, enquanto eu trazia buscar conhecimento para poder hoje te ajudar. Quando eu te protegia e você dormia. Seja você quem for, ser humano, particularmente estou falando do Brasil só, do Rio de Janeiro, né? E é assim que eu quero que você, terapeuta, pense. Todos estão na linha de frente. Daqui a pouco, quando passar essa onda, os médicos que hoje estão sendo elogiados vão ser criticados, porque a famosa... tem que citar um nome, infelizmente, quem bota a cara tem que assumir. A famosa Rede Globo, que hoje está aí homenageando, parabenizando médicos, é a mesma que condena e critica médicos também, tá ok? Enfermeiros, tá ok? Pessoal do hospital. Poxa, o vídeo parou e eu quero encerrar. Ele encerrou ali, eu retomei para poder fazer um encerramento de agradecimento a vocês, tá ok? Pela sua atenção. Tá? Clique, me acompanhe, me siga, deixe seu comentário sim, mas assuma que você é único em todo o universo. Você é único em todo o planeta, não, no universo. O seu pai, a sua mãe também são culpados, tá? Mas também são merecedores
de que você hoje não cometa os mesmos erros que eles, tá ok? Muito obrigado. E é bom quando eu gravo dessa forma e acontece essa pane, porque agora eu tenho que voltar, é muito original, tá ok? Eu não sou perfeito, não tenho pretensão a ser, mas também não sou tão defeituoso quanto você tem colocado, ok? Assuma os seus erros e as suas culpas, saia do seu eu, não tome só para si as culpas dos seus pais, das suas mães, tome para si as suas culpas e os seus acertos. Se parabenize, se homenageie. Se ninguém te homenagear, homenageie você mesmo, ok? Acredite que você tem sido o melhor, acredite que você tem feito o melhor, mas tenha certeza que estarão procurando erros em você. Não estão procurando os seus acertos. A certeza é de que tudo é muito incerto. A única certeza que se tem é de que essa vida finda. Já nascemos com essa consciência. A certeza do incerto ainda vai perdurar por quanto o ser humano existir. Então, acredite, obrigado a você que tem me dado essa atenção. Mas eu estou te pedindo, ao encerrar esse vídeo, por favor, não se omita, deixe seu comentário. Não precisa você ficar tão oculto, ok? Não precisa você ficar tão omisso, porque não tem jeito, você vai aparecer, nem que seja para me acusar, nem que seja para apontar a minha falha, nem que seja para dizer aonde foi que eu errei. Muito obrigado pela sua atenção, tá ok? Jogue fora um pouco desse seu eu. Abra a porta para os eus de outros. Fiquem com Deus, um abraço e espero em Deus que eu tenha a oportunidade de um novo vídeo. Fiquem com Deus.